Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro. E as principais manchetes dos principais jornais do país é ainda repercutindo as eleições de domingo passado, a repercussão dessas eleições de segundo turno, onde 51 municípios brasileiros retornaram às urnas para escolher prefeito e vice. E dentre esses 51 municípios, 15 deles eram capitais e 2 aqui no Ceará, a capital Fortaleza e a cidade de Caucaia também realizou o segundo turno. E uma demonstração disso, dessa realidade, desse cenário político, é a capa aqui que eu lhe mostro da Folha de São Paulo de hoje, cuja manchete é: sob impacto de emendas parlamentares, daquela do orçamento secreto, sob impacto de emendas, reeleição de prefeitos é a maior desde 2008. Na eleição municipal deste ano, 80% dos candidatos conseguiram se manter nos cargos. Só uma informação que de todas as capitais brasileiras, 16 prefeitos conseguiram a reeleição. Mas diz assim a chamada da manchete da Folha de São Paulo: o número de prefeitos reeleitos no país neste ano foi o maior desde 2008. Este foi o primeiro pleito municipal sob impacto de mudança, iniciada na gestão de Jair Bolsonaro, do PL, que deu mais poder a congressistas na destinação de emendas parlamentares ao orçamento. Em 2024, ao menos 80% dos candidatos à reeleição conseguiram se manter nos cargos em um total de 2.571 cidades do Brasil, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Já em 2008, 65% haviam sido reeleitos, totalizando 2.385 prefeituras. A mudança nas emendas parlamentares resultou na distribuição de 80 bilhões de reais, via emendas parlamentares, para 5.569 municípios desde o início das gestões dos atuais prefeitos, que foi de 2021, eles foram eleitos no final de 2020, começaram a gestão em 2021 e estão encerrando agora no final de dezembro de 2024. No primeiro turno, que foi realizado no dia 6 de outubro, 98% dos 116 mandatários que mais receberam recursos se reelegeram. Dos partidos, o Republicanos foi o mais bem sucedido, 86%, e candidatos homens e brancos foram mais reeleitos. Uma matéria secundária correlata a essa principal diz: após o pleito, aliados pressionam o governo Lula a ir para o centro e ganham poder de barganha. Isso vendo o resultado dos partidos, o número de prefeitos eleitos pelos partidos ideologicamente mais ao centro. Outra chamada de capa, agora no caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento, esta foto é do cineasta Coppola. O cineasta conversa com convidados em São Paulo.
Coppola arrisca tudo no filme da sua vida. Diretor traz à Mostra de São Paulo, a Mostra de Cinema, o ambicioso filme Megalópolis. É um épico que planejou por décadas e custou 140 milhões de dólares. E a foto principal da capa da Folha de São Paulo é esta foto aqui do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes, numa posição aqui muito contrita, porque ele está lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Diz assim a legenda da foto: Nunes vai à Aparecida no dia seguinte à reeleição para a Prefeitura de São Paulo. O prefeito e a sua mulher Regina no Santuário Nacional. Ele disse estudar reajuste para a tarifa de ônibus a partir do próximo ano. E a Folha traz 3 entrevistas com prefeitos eleitos ou reeleitos domingo passado. A primeira entrevista é com o prefeito reeleito Fuad Noma, lá ele é do PSD de Belo Horizonte, e diz: prioridade será terminar o anel rodoviário lá em Belo Horizonte. Traz uma entrevista com o prefeito eleito de Fortaleza, o Evandro Leitão, do PT, que diz: escolas de tempo integral serão ampliadas. E traz uma entrevista com o prefeito reeleito do Rio Grande do Sul. Ele é do MDB, é o Sebastião Melo. Ele diz: plano diretor deve incluir áreas de risco. Falando do plano diretor porque ele passou por aquelas enchentes, né? E mesmo assim foi reeleito. Ele foi muito criticado durante as enchentes no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, com aquelas inundações todas, e as bombas de sucção da água para jogar fora, 16 não funcionavam, estavam paradas. Foi muito criticado por isso. Na área de esporte, chamada em todas as capas aqui dos jornais, foi a polêmica ontem, por causa, criaram uma expectativa, mas o Vinícius Júnior não ganhou o troféu Bola de Ouro. O Bola de Ouro foi para o jogador espanhol Rodri, do City, e frustra o Vini Júnior, que é o Vinícius Júnior, e o Real Madrid, que é o atual clube dele. Inclusive o Real Madrid boicotou a solenidade e não compareceu. Tanto o Vinícius Júnior como o Real Madrid não compareceram a essa premiação. No caderno Veículos, a matéria é sobre blindagem em carro elétrico afeta a autonomia, mostra teste. Clima e serviços definirão se inflação ficará dentro da meta, dizem analistas. País cansou do jeito Bolsonaro de fazer política, afirma o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. É outro assunto que também está nas manchetes dos jornais. Nessa entrevista que o Ronaldo Caiado deu, criticando o ex-presidente Bolsonaro. Após seu candidato bater nome, quer dizer, derrotar o nome de Bolsonaro em Goiânia, o governador de Goiás criticou o modo como o ex-presidente faz política e disse que disputará a presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado, que é do partido União Brasil. E ele diz em outras entrevistas, vocês vão ver nas páginas internas, ele chamando o ex-presidente Bolsonaro de desrespeitoso,
e desleal lá na disputa pela prefeitura de Goiânia. Mas quem ganhou foi o Mabel, e derrotando o candidato do PL, lá apoiado pelo Bolsonaro, lá em Goiânia. Nas eleições dos Estados Unidos, a chamada de capa é dizendo que em estados pêndulos, que estão indecisos, né, dos Estados Unidos, eleitor recebe mensagem via celular, mensagem SMS e até carta. E a polêmica não é retratada nessa chamada, mas a polêmica nos Estados Unidos é que no comício de Donald Trump, um humorista, antes de Trump falar, fez críticas a Porto Rico, que é uma colônia dos Estados Unidos e tem muitos negros. E o humorista lá fez uma gracinha, fez um gracejo e chamou Porto Rico de uma ilha flutuante de lixo. Chamou os moradores de Porto Rico de lixo. E está causando a maior repercussão. Claro, a oposição com a Kamala Harris se aproveitando desse vacilo para ganhar votos, porque está muito disputada a eleição. E a votação mesmo final marcada para o dia 5 de novembro próximo. A chamada de capa ainda da Folha diz: é grave a suspeita sobre venda de sentença no TJ, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, a respeito de investigação da Polícia Federal. Vamos agora para a capa do Estado de São Paulo, o Estadão. Vamos ver aqui o que é que tem de mais importante. E a primeira foto do Estadão é esse prédio muito bonito, prédio antigo, mas muito bonito. É para dizer, esse prédio é da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E a Santa Casa está colocando à venda, ele custa R$6 milhões. Santa Casa vende prédios clássicos para pagar dívidas. A instituição filantrópica quer vender edifícios tombados, como esse da foto acima, que fica no Vale do Anhangabaú, né? Há outros 6 na lista para vender, um deles erguido com o ouro arrecadado na Revolução de 1932 para armar as tropas paulistas. A meta da Santa Casa é, com a venda desses 6 imóveis, arrecadar R$200 milhões e pagar as dívidas. Sobre a Prefeitura Municipal de São Paulo, tem uma entrevista aqui com o prefeito reeleito Ricardo Nunes, que diz que admite que tarifa de ônibus pode ter reajuste em 2025. Reeleito prefeito de São Paulo diz que decisão será tomada agora no mês de dezembro, após análise dos custos. Ele também prometeu manter foco sobre a Enel, a empresa distribuidora de energia elétrica. Diz assim Ricardo Nunes: vai ser pau para cima, fecha aspas, da concessionária, afirmou. Ainda é chamada de capa a entrevista. O Estadão foi ouvir o Ronaldo Caiado, tem uma entrevista com ele. Aí a frase de destaque dessa entrevista com o governador de Goiás: faltou humildade e sobrou deselegância. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, político do União Brasil, reage ao apoio de Bolsonaro ao rival na disputa pela Prefeitura de Goiânia. A manchete do jornal é sobre os cargos cobiçados nas agências reguladoras. A Anatel, a ANEEL, a ANA. O que é que diz aqui a manchete? Governo
vê disputas internas e no Congresso por vagas de diretorias em agências reguladoras. A ideia do Planalto é não abrir conversas individuais por cargos. Diz o texto: com 9 vagas disponíveis em diretorias e outras 11 que se abrirão até o primeiro trimestre do próximo ano, de 2025, as agências reguladoras são alvo de disputas internas no governo e entre senadores da base governista no Congresso Nacional. O Planalto quer negociar as indicações de uma só vez, no pacote. A ideia é não abrir conversas individuais para cada posto ou atrelar as negociações às eleições para o comando da Câmara e do Senado. Eleições previstas para fevereiro do próximo ano. O interesse pelos cargos ganhou corpo, os cargos das agências reguladoras. O interesse pelos cargos das agências reguladoras ganhou corpo diante do desgaste com os apagões em São Paulo, que colocaram sob ataque a atuação da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Além da ANEEL, há também disputa por cargos na ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, na ANAC e na Anvisa. Anvisa é ligada à área da saúde. O governo avalia retomar mecanismo para pactuar metas para as agências e, no limite, punir seus integrantes. Na Câmara, a articulação, na Câmara Federal, a articulação para que a Casa passe a fiscalizar a atuação no setor. E falando nessa fiscalização, tem uma matéria secundária, que a gente chama secundária, uma matéria correlata com esse mesmo assunto, é com a entrevista com o deputado cearense Danilo Forte. Ele diz nessa matéria ao Estadão: cabe à Câmara Federal fiscalizar as agências. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, deve apresentar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que amplia os poderes da Casa, da Câmara Federal, para fiscalizar essas agências reguladoras. E essa disputa por cargos não é a vontade de servir ao país, a vontade de fiscalizar os serviços públicos. Não é isso. É por causa do dinheiro, é do salário. Disputa interna no Congresso, no governo, como diz aqui a matéria, e disputa pelos cargos também no Congresso. Inclusive o Lula ontem estava marcando uma reunião hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da CCJ do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre, para tratar dessas indicações. Salarialmente, uma média de R$22 mil ganha cada diretor desse. A disputa é pelo salário, não é pela vontade de servir, a fiscalizar as empresas que prestam serviços para o governo. Isso o salário base, fora os jetons, que são uma espécie de uma gratificação que conselheiros dessas agências ganham e de outras autarquias ganham por cada reunião participada, pela presença em cada reunião. Aí o salário aumenta, o ganho aumenta. Na área de esporte, de futebol, o Estadão também dá como destaque a polêmica. Espanhol jogador Rodri é bola de ouro. O brasileiro Vini Júnior fica em segundo. Inconformado, o time Real Madrid boicota a festa de premiação do melhor jogador
do mundo. Estados Unidos, comício de Trump, os republicanos tentam conter danos após insultos a latinos e aos porto-riquenhos. No caderno de Economia e Negócios, a matéria de destaque na página é dizendo que portal com equipe falsa promete lucro de 1000% ao ano. E o Estadão chama a atenção para essa fake news. No caderno C2, que é o caderno de cultura e entretenimento, o Estadão traz uma entrevista com o cineasta israelense, o Amos Gitai, que questiona no filme que ele está exibindo lá em São Paulo, a motivação para a violência, para a guerra no Oriente Médio. Ele trata desse assunto nesse filme. Na área de saúde e comportamento, é destaque na capa do Estadão, é sobre um evento chamado Summit Saúde e Bem-Estar. E nesse evento, a matéria abordada, o assunto abordado é de hábitos simples à inteligência artificial, a busca por longevidade. Caderno especial mostra caminhos e desafios para qualidade de vida e ampliação do acesso à saúde no Brasil. Outra chamada de capa: estudantes brasileiros. Quase metade dos alunos de mais de 15 anos de idade, nessa pesquisa feita, não entende o que é inflação. Estudo mostrou que 43% desses alunos com mais de 15 anos entrevistados não souberam dizer se comprariam mais ou menos caso sua renda e os preços dos produtos dobrassem. Agora vamos para o Rio de Janeiro, para a capa do jornal O Globo. E o destaque no alto da capa é também sobre venda de imóveis, não pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, é de um particular. Diz a chamada: joia à venda no centro do Rio de Janeiro. Família busca comprador para casarão de Ferrez na Rua da Quitanda. E aqui nessa foto menor está aqui o imóvel, a frente do imóvel. Mas a manchete da capa do Globo é sobre política. Ecos da votação aí do segundo turno. Fracasso nas urnas deflagra crise no Partido dos Trabalhadores e ataques entre Gleisi Hoffmann, que é atual presidente nacional do PT, e ministro de Lula. E o ministro de Lula é Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação política do governo. E esse assunto é porque ontem, mesmo sendo feriado, Dia do Servidor Público, o PT, o Diretório Nacional do PT, se reuniu em Brasília e discutiram o resultado das eleições. E as matérias aqui dizem que houve muita lavagem de roupa suja e esse bate-boca entre a deputada federal Gleisi Hoffmann e o Alexandre Padilha. Veja aqui o texto. Padilha vê partido no Z4 das eleições. Esse Z4 das eleições, ele faz uma analogia com o Z4, a zona de rebaixamento do futebol. E quando ele fez essa graça, aí a Gleisi se queimou. Padilha vê partido, o PT, no Z4 das eleições e presidente da sigla, que é a Gleisi, rebate. Abre aspas. Articulações do governo ajudaram a chegar a esse resultado,
colocou a culpa na articulação do governo, que é feita pelo Alexandre Padilha. O day after, que é o dia seguinte do fracasso do PT nas eleições municipais, foi de debates internos e lavagem de roupa suja em público. Ao analisar o resultado do partido, que só venceu em uma capital, que foi Fortaleza, que aí é a capital do nosso Ceará, o ministro da Articulação Política do Governo, Alexandre Padilha, afirmou que o PT está desde 2016, abre aspas, no Z4 das eleições municipais, fecha aspas, disse Alexandre, em referência à zona de rebaixamento do Brasileirão, que é uma Copa de futebol. A frase do Padilha irritou a cúpula da legenda e a resposta veio da presidente Gleisi Hoffmann, que expôs a crise entre petistas do partido e os que estão no governo. Ela disse, abre aspas, Padilha devia focar nas articulações políticas do governo de sua responsabilidade, que ajudaram a chegar a esse resultado. Ofender o partido, fazendo graça, não contribui para alterar essa correlação de forças. Fecha aspas, disse a deputada federal Gleisi Hoffmann, sem levar desaforo para casa. E ela disse isso porque os dois partidos que mais cresceram em número de prefeituras estão com 3 ministérios no governo, que é o PSD e o MDB. Foram os dois mais que cresceram em número de prefeituras. E a gente vai mostrar aqui nas páginas internas do Estadão com esse mapeamento. E o PT, que tem um governo, consegue diminuir o número de prefeituras e só faz uma capital. Aí a culpa coloca o PT, a cúpula do partido coloca a culpa na falta de articulação do governo Lula. Pronto, de novo aqui a outra polêmica. Saindo da polêmica política, vamos para a polêmica no esporte. O Globo traz essa foto em preto e branco do Vini Júnior, que não ganhou o melhor do mundo, que é o troféu Bola de Ouro. Diz o seguinte, Bola de Ouro, um prêmio à sombra de Vini Júnior. Favorito ao posto de melhor jogador do mundo da temporada passada, Vini Júnior perdeu o prêmio para o volante Rodri, destaque do Manchester City, numa zebra que gerou revolta nas redes sociais e fez o time do Real Madrid boicotar a cerimônia de premiação. O craque brasileiro deu eco aos protestos aos protestos que atribuíram o resultado a seu ativismo antirracista dentro e fora dos campos. O Vini disse sobre o resultado, ele ficou em segundo lugar, sobre o resultado do primeiro lugar, disse, farei mais 10 vezes, escreveu ele. E aqui embaixo está a foto do ganhador do Bola de Ouro, que é o Rodri, espanhol, ele que ganhou a premiação. Ainda na área de política, lá em São Paulo, reeleito, o prefeito Ricardo Nunes busca encaixar agora as 12 siglas aliadas na coligação dele. Na coligação que ele venceu agora a reeleição, tem 12 siglas. E agora ele busca encaixar esses 12 partidos dentro do governo da Prefeitura de São Paulo. Após herdar primeiro mandato de Bruno Covas, que morreu, ele participou da eleição passada, mas como vice, não participou diretamente das negociações, o prefeito de São Paulo
tem um quebra-cabeça agora para compor o secretariado que vai assumir a partir de janeiro de 2025. Essa nova gestão. E o desafio, que agora é dele, não é mais do Bruno Covas, que morreu, ele era vice e assumiu a prefeitura, é colocar, como arranjar cargo. A prefeitura de São Paulo é muito grande, é quase como o governo do estado. É como colocar essas 12 siglas, todas ávidas por cargos, por secretarias, por salário, por emprego. É o cenário de quem ganha uma prefeitura com muitos aliados. Eleição municipal antecipa busca por alianças políticas mais ao centro. É outra matéria nas páginas internas do Globo. Na chamada de capa diz: o predomínio das siglas do Centrão nas disputas municipais fez a esquerda e a direita acelerar a busca por alianças mais amplas para as eleições de 2026. Com o fracasso do PT nas urnas, o governo Lula mira eventual reforma ministerial para obter mais apoios à sua reeleição em 2026. Lula vai querer ser candidato de novo para mais 4 anos como presidente. E o PL, Partido Liberal de Jair Bolsonaro, que está inelegível, hoje ele está inelegível, já fala em ter aliados para além da direita. E essa fala foi do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Como vocês podem ver, os políticos não dormem no ponto. Terminou a eleição, já estão pensando na outra, em 2026. Não tem vácuo, não tem intervalo. Já começa logo a pensar em 2026. No dia seguinte, e a busca agora é por alianças de partidos mais ao centro, nem de esquerda nem de direita, mais ao centro. Né? A força do dinheiro é outra matéria do jornal Globo. Segundo turno das eleições municipais confirma que emendas parlamentares via Pix do orçamento secreto turbinaram as reeleições. Esse assunto é que a manchete da Folha de São Paulo. E o jornal Globo também traz, mas no destaque pequenino na sua capa. Eleições nos Estados Unidos. Aqui a foto do atual presidente Joe Biden, aqui com esta senhora. Ofensa a latinos por aliado de Trump acirra campanha. Em comício do candidato republicano, o Donald Trump, em Nova York, o território de Porto Rico, que é um território americano no Caribe, foi chamado de Ilha de Lixo Flutuante. E a fala desse apoiador, desse humorista convidado por Trump para falar no seu comício, virou munição para Kamala Harris, que é a concorrente pelo Partido Democrata. O presidente Joe Biden votou ontem, já antecipou seu voto ontem nos Estados Unidos. Após eleições, equipe econômica do governo busca aval de Lula para corte de gastos. O ministro Haddad se reuniu com o presidente para debater pacote de contenção de gastos a ser anunciado ainda este ano.
Sobre o assunto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse: temos que cortar o que é ineficiente, os gastos com coisas ineficientes. 6 meses depois, as feridas da enchente lá no Rio Grande do Sul ainda marcam. O estado continua com desabrigados, ainda com pessoas desabrigadas, e não reforçou ainda nesses 6 meses sistemas de prevenção contra novas enchentes. Número de roubos cresce mais de 30% na Barra da Tijuca. A alta é relativa à comparação com índices de 2023 e inclui assalto a pedestres e principalmente assalto para roubar o celular, para tirar o celular. No segundo caderno do Jornal Globo, caderno de cultura, é também uma entrevista com Coppola, o diretor, o cineasta Coppola. Ele disse: vou continuar fazendo filmes. No Brasil, para lançar o filme Megalópolis, o cineasta diz que a discussão que propõe no novo filme, longa-metragem, é sobre o que é uma boa sociedade. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo, que dedica quase a página inteira para o candidato a prefeito, eleito a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Que nessa entrevista, o prefeito eleito disse: acabar com a taxa do lixo será um dos primeiros atos, diz Evandro Leitão. Diz ainda: entre as prioridades elencadas estão regionais, que é as secretarias regionais, que são 12 aqui em Fortaleza, também chamadas de prefeiturinhas, e o prefeito está dizendo que vai dar regionais com mais autonomia financeira. Disse ainda, ele citou concursos, realização de concursos nas áreas de saúde e segurança para a Guarda Municipal e a criação de um polo hoteleiro. Petista pontuou a ampliação dos CAPs e das escolas de tempo integral. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo, na área de cidades. Ao menos 8.000 processos penais devem ser reavaliados no Ceará. Chamada de política, Conselho de Veterinária do Ceará pede cassação do vereador inspetor Alberto, ele que é do Partido Liberal, por maus tratos a animais. É sobre um vídeo postado pelo vereador de Fortaleza, agredindo um porco e fazendo a correlação com o candidato eleito a prefeito, que é chamado de Evandro Leitão. E ele pegou esse porco e ficava puxando as orelhas do porco, chamado Leitão, olha o que eu vou te fazer contigo, Leitão, fazendo essa analogia. Na área de economia, chamada de capa do Povo, é dizendo que com o complexo do Porto do Pecém, firma 7º pré-contrato de hidrogênio verde. E por último aqui, na área de esportes, é a polêmica com o troféu Bola de Ouro. Vini Júnior perde o prêmio Bola de Ouro para o jogador Rodri, espanhol, e o time do Real Madrid, de Vini Júnior, boicota a cerimônia de entrega do prêmio. Vamos para Brasília, capital do Brasil, e o Correio Brasiliense traz no alto da capa justamente esse último destaque que eu li do jornal O Povo, é a polêmica do Bola de Ouro. E ele diz aqui,
A bola fora, de ouro. Favorito ao prêmio, Vinícius Júnior é desbancado pelo volante espanhol Rodri. Descontentamento após vazamento do resultado hora antes da cerimônia em Paris provocou boicote do Real Madrid. O Brasil segue em jejum de melhores do mundo desde 2007. Galo busca decisão na Argentina. Ao lado de 3.000 torcedores, o Atlético de Minas Gerais, que também é conhecido como o Galo, entra em campo contra o River Plate da Argentina e defende vantagem de 3 gols para ir à final da Libertadores. A manchete do Correio Brasiliense é sobre política. Deputados federais voltam a debater a anistia aos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. O 8 de janeiro ficou marcado pela tentativa de golpe de Estado, onde aquela multidão invadiu e depredou e quebrou, e estragou e causou muito prejuízo às sedes dos 3 poderes da República, principalmente a sede do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Diz assim o texto da manchete. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, em Brasília, pautou para esta terça-feira, dia 29, a votação do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. A proposta desperta especial interesse ao Partido Liberal, PL, que trabalha abertamente para suspender a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o presidente da legenda, o Valdemar Costa Neto, é mais fácil Bolsonaro voltar às urnas por meio de uma articulação no Congresso do que pela Justiça Eleitoral, do que pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O dirigente partidário, o Valdemar, espera tratar desse assunto hoje em reunião com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Em relação aos condenados do dia 8 de janeiro, a proposta em exame na CCJ derruba todas as medidas de restrição, como o uso de tornozeleira e a proibição de presença nas redes sociais. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, é frontalmente contrário à anistia. Diz ele: aqui se quer apagar, fingir que não aconteceu uma trama articulada, inclusive com figurões da política, para impedir a fruição da democracia. Fecha aspas, disse o deputado Chico Alencar. Horizonte para as eleições de 2026. É outra matéria chamada de capa do Correio Brasiliense. Diz o seguinte: enquanto dirigentes do PT batem boca com ministros do governo Lula sobre o mau desempenho nas urnas, a direita ganha nova paisagem além da linha bolsonarista, com a ascensão de nomes como os governadores Tarcísio de Freitas, São Paulo, e Ronaldo Caiado, do Goiás, além de Gilberto Kassab, que não é governador, mas é o presidente nacional do PSD. E também hoje ele está empregado no secretariado do governo de São Paulo, do governo estadual. Tem uma matéria aqui, umas matérias mais locais, lá do Distrito Federal.
Foi um feminicídio que aconteceu lá na comunidade de Sol Nascente e o Correio está fazendo essa repercussão. Aqui também tem outra foto de uma igreja mostrando a devoção a São Judas Tadeu, lá em Brasília. Pornografia, Brasil no 10º lugar. O Brasil está entre os que mais consomem sexo por imagem, segundo o levantamento do site Pornhub. Em 2022, especialistas alertam para os perigos. Olha o dragão, inflação acima do teto. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, deve ultrapassar o teto de 4,5%, segundo projeções do mercado. Cenário pressiona a alta de juros. O Correio Brasiliense está, depois de fazer o debate com os candidatos à presidência da OAB do Distrito Federal, agora está trazendo uns tipos de sabatina com cada um. E o primeiro que participou aqui do CB Poder, do Correio, foi com a candidata Caroline, advogada Caroline Guimarães. Ela defendeu as prerrogativas de advogado, honorários justos e liberdade de expressão. Nessa entrevista, diz ela ainda: queremos o que existe na lei para os advogados, disse. Ainda chamada de capa, as eleições nos Estados Unidos, na reta final, o presidente Joe Biden antecipou o voto ontem, tecnicamente empatados. Donald Trump e Kamala Harris miram os eleitores indecisos e independentes. Vamos agora para a capa do Valor Econômico. Primeira chamada de capa, política fiscal. Diz o economista Lívio Ribeiro: a agenda é mais do que reduzir despesas, é reformar a maneira como o Estado União Federal, gasta. Finanças. Banco Central estuda exigir licença de câmbio e IOF para empresas do setor de criptomoedas. Estados Unidos. Um segundo governo Trump pode não ser tão favorável aos mercados quanto foi o primeiro, diz Haider, da consultoria WHG. E a manchete do Valor Econômico hoje não é sobre esta área da economia, mas é sobre política. Diz: PSD do Kassab, MDB do Baleia Rossi, presidente nacional, e o PL de Valdemar Costa Neto / Bolsonaro vão gerir receitas municipais 116% maiores. Os três partidos irão controlar em 2025 metade, 49,8%, do orçamento total das cidades do país. Economista diz não vê crise fiscal nos Estados Unidos no prazo iminente. Vencedores e vencidos fazem balanços e projetam para 2026. Estamos varrendo a esquerda, disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, diz ter formado uma base municipal sólida para 2026 e insiste que o candidato será o ex-presidente Bolsonaro. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu o apoio a Guilherme Boulos, em São Paulo, e disse que o partido precisará de uma aliança muito mais ao centro para reeleger o presidente Lula em 2026. Sobre corte de gastos, a ministra Simone Tebet defende que sejam feitos mais aos gastos ineficientes. Empresa com atuação local deve ser destaque no terceiro trimestre deste ano, que é uma foto de uma indígena, G9 da Amazônia Indígena, organizações indígenas dos 9 países amazônicos
lançaram na COP16, em Cali, na Colômbia, uma aliança em defesa da floresta, seus povos e biodiversidade. Queremos que as COPs reconheçam a demarcação e o reconhecimento das terras indígenas como políticas de clima e de biodiversidade, disse Angela Amaikovic, uma das líderes do povo carliana, nessa entrevista ao Valor Econômico. E a última chamada de capa é dizendo que a Vale do Rio Doce pode ter disputa por vagas no conselho da empresa. Encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo de hoje, desta terça-feira, dia 29, aborda dois assuntos nos seus editoriais. O primeiro, eleição mostra peso menor de Bolsonaro na direita. Inelegível e há quase 2 anos afastado do poder, ex-mandatário vê ganhar em força outras lideranças no campo conservador. Segundo turno confirma mau desempenho da esquerda e avanço do centro. Segundo editorial, é grave a suspeita sobre venda de sentença no TJ do Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, a Polícia Federal, esquema envolvendo 5 desembargadores da ativa, incluindo o presidente do tribunal, investigação que precisa avançar, deveria estimular mudanças capazes de inibir condutas ilegais por parte de magistrados. Vamos para as páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria: governo Lula enfrenta pressão de aliados para se mover para o centro após resultado eleitoral. Governistas ganham poder de barganha. Governistas ganham poder de barganhar sobre reforma ministerial, emendas ao orçamento e articulação. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, reage e critica declarações do ministro Alexandre Padilha. Esquerda tem menor número de prefeitos em capitais desde a redemocratização política do país, quando os brasileiros voltaram a poder votar, que passou uma época que os prefeitos eram indicados pela ditadura militar. Eles não eram escolhidos por nós, eleitores. Eram chamados prefeitos biônicos. Vinham de cima para baixo. Não era escolhido pela população. Isso há bem pouco tempo atrás. Partidos do Centrão predominam em cidades grandes e médias do Nordeste. Aí diz aqui, partidos com mais prefeituras entre as 50 maiores cidades do Nordeste. O União Brasil fez 14 prefeituras, o PP, Partido Progressista, fez 6, o PSD fez 6, o PT fez 4, as 50 maiores cidades do Nordeste. O PSB fez 4, o PL, Partido Liberal, fez 4, o MDB fez 3 e o PSD, que lá no Sudeste foi muito bem, teve muito bem e elegeu muitas prefeituras, no Nordeste fez também 3 prefeituras das grandes cidades somente. E a matéria trata sobre essa cidade do Nordeste. Diz assim, falando sobre o Ceará:
O PT teve sua vitória mais significativa no país em Fortaleza, com Evandro Leitão, escolhido prefeito para 2025. O PT também vai comandar a prefeitura de Camaçari, quarto maior colégio eleitoral da Bahia, além das cearenses Itapipoca e Crato, duas grandes cidades. Mas o PT no Ceará fez 47 prefeituras, ao todo, 46 no interior e a capital. Mas o PT sofreu derrotas consideradas amargas em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Caucaia, grande cidade aqui do Ceará. Quem ganhou lá foi o PSD, com a reeleição, com a volta do ex-prefeito Naumi Amorim, ele que foi prefeito e agora está voltando. Não é reeleição, porque o atual prefeito, o Vitor Valim, do PSB, não disputou a reeleição, desistiu. E também o PT sofreu uma grande derrota lá em Olinda, Pernambuco. O resultado de Fortaleza representou uma retomada para o partido, que voltou a vencer em uma capital após 8 anos sem governar a capital do país. E aqui faziam 12 anos que o PT não governava Fortaleza. A última prefeita foi Luiziane Lins, em 2012. O partido não ganhava, como diz aqui, não ganhava em uma capital nordestina fazia 12 anos. O último eleito tinha sido Luciano Cartacho, em 2012, em João Pessoa. E em 2012 foi o último ano da prefeita Luiziane Lins. O resultado também reafirmou a força do partido no Nordeste, já que Fortaleza é a cidade mais populosa da região. 2 em cada 3 prefeitos eleitos pela sigla neste ano, ou 170 de 552, são de estados da região Nordeste. 170. Do total de 252 prefeituras que o PT elegeu no Brasil todo, 170 são no Nordeste. São dos estados da região Nordeste, sobretudo de Bahia, Ceará e Piauí, comandados por governadores petistas. Ainda assim, a disputa na capital cearense foi acirrada e decidida por cerca de 10.800 votos, com reflexo da polarização nacional, que teve de um lado Evandro Leitão apoiado por Lula e do outro André Fernandes do PL, o nome aqui de Bolsonaro. O presidente participou de 2 atos de campanha. Em um deles, no segundo turno, disse que Fernandes, do Partido Liberal, fazia parte da praga de gafanhotos de Bolsonaro. O candidato petista o Evandro, teve 50,4% dos votos válidos contra 49,6% do bolsonarista André Fernandes. Muito simbólico, Fortaleza dá uma resposta ao bolsonarismo. Fortalecemos a democracia, disse Evandro após a confirmação da vitória. Mas a vitória apertada acendeu o alerta para o avanço da direita no Nordeste. O deputado federal André Fernandes tem 26 anos, ganhou notoriedade como youtuber e é um representante das franjas mais radicais do bolsonarismo no Nordeste. PL é o maior fracassado do segundo turno, mas supera o PSD nas grandes cidades. O partido de Jair Bolsonaro tem mais eleitos nos 103 municípios mais populosos do país, apesar de série de derrotas no domingo passado e da rivalidade de seus dirigentes.
Direita racha na eleição e Bolsonaro leva a sua sapecada monumental. PSD governará a maior população, com 35,3 milhões de pessoas em 887 cidades. MDB do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, será o segundo neste ranking de partidos com 35 mil, seguido do PL com 25,4 mil. Com derrotas no segundo turno, o PSOL não elege nenhum prefeito no Brasil neste ano, nessas eleições de 2024. O número de prefeitos reeleitos é o maior nos últimos 20 anos no Brasil. A taxa de sucesso dos que buscavam novo mandato chega a pelo menos a 80% na primeira eleição municipal sob modelo de emendas parlamentares. Homens e brancos lideram. Segundo turno das eleições, tem 42 prisões e 115,8 mil reais apreendidos, maioria em espécie, na cédula. Disputa deste ano foi a mais apertada em toda a história da cidade paulista. Os institutos Datafolha e Quest repetem primeiro turno e acertam tendência eleitoral. Institutos identificam movimentos como dianteira de Nunes sobre Boulos em São Paulo e também identificou a disputa acirrada em Fortaleza, quando nesses dois institutos, André Fernandes e Evandro Leitão ficavam se revezando na dianteira da preferência do eleitorado, mostrando uma disputa muito acirrada, na verdade, com 10.838 votos a diferença pró-Evandro Leitão. Caiado diz que o país cansou do jeito de Bolsonaro fazer política. Após seu candidato vencer aliado do ex-presidente na prefeitura de Goiânia, o governador de Goiás afirma que a eleição municipal aplicou lição ao ex-mandatário da República e que ninguém aguenta falsos dilemas ideológicos, que é uma entrevista de página inteira com Ronaldo Caiado. Ele diz ainda nessa entrevista: ninguém aguenta mais uma conversa chata, cansativa, enjoada. As pessoas acham que de repente são professores de Deus. Outra frase: tem que ser assim, falar desse jeito. Se não for assim, você é comunista. Se não for assim, você vai ser condenado. Essas coisas cansaram. Ainda nas páginas de política da Folha, outra entrevista dizendo: tempo e dinheiro não diluem a rejeição de Guilherme Boulos em São Paulo, cuja votação foi a mesma de 2020, das eleições municipais de 2020. A ala do PT defende que o deputado, que hoje é filiado ao PSOL, migre para o PT a fim de tentar garantir um cargo no executivo, que poderia ajudar a reduzir sua imagem de extremista e de radical. Deputado fala em crime eleitoral e diz que a esquerda não deve recuar. E diz assim o Guilherme Boulos: há aqueles que tirarão da derrota em São Paulo a conclusão de que a esquerda tem que recuar mais e ceder em nossas visões de mundo. Eu não. Aliás, não foi assim que o bolsonarismo ganhou parte importante da
sociedade. Ricardo Nunes ultrapassou Boulos do distrito mais rico ao mais pobre de São Paulo. Prefeito reeleito virou votos do PSOLista em 20 regiões, além de levar todas as 20 áreas que votaram em Pablo Marçal no primeiro turno. O deputado Guilherme Boulos venceu em apenas 3 regiões. Prefeito quebra tradição de volta da esquerda a cada 8 anos. Êxito empurra Tarcísio de Freitas para a eleição presidencial, mas expõe entraves. Aliados já falam em pressão de políticos e empresários por plano para as eleições de 2026. Fala de Tarcísio, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobre o PCC, o primeiro comando da capital, dizendo que o PCC, isso ele disse na véspera do segundo turno, que o PCC estava pedindo votos para o Guilherme Boulos. O PCC é essa organização criminosa que atua lá em São Paulo, que é o primeiro comando da capital. E essa fala de Tarcísio tem potencial para torná-lo inelegível. O processo já deu entrada na Justiça Eleitoral. Quem diz isso são especialistas ouvidos pelo Estadão, pela Folha de São Paulo. Lula despacha do Alvorada por ordem médica, diz ministro. Agora para as páginas de mercado, de economia. Inflação na meta dependerá de clima e serviços. Queda dos preços de serviços é crucial para reduzir a inflação global, diz o presidente do Banco Central, Campos Neto. Mercadante, presidente do BNDES, defende redução de despesas e diz que o país pode reaver selo de bom pagador. Para o presidente do BNDES, o governo tem de reverter expectativa com critério, sem comprometer o crescimento dos investimentos. Com salários de até 30 mil, auditores fiscais da Receita Federal anunciam paralisação por reajustes. Portos do país não suportam metade da capacidade de novos portas-containers. Vizinhos portos de Itajaí e Navegantes vivem impasse por obra em canal comum. Porto Nave tenta firmar acordo para pagar 29 milhões à empresa holandesa que executa a dragagem, porém depende de aval do Porto de Itajaí. Leilão da Rota do Zebu, que é o boi da marca Zebu, do Zebu, e em Minas Gerais, tem propostas de 2 estreantes no setor. Concessão de trecho que liga Uberaba a Betim, prevê 8,5 bilhões em investimentos, vai ser disputado pelo Banco BTG e pelo Fundo Quineia. É uma estrada chamada Rota do Zebu, Rota do Gado. Certame dos Serviços de Loteria Estadual de São Paulo atrai 2 consórcios de empresas. A agência paga até R$1.000 em diária de viagens que duram menos de um dia. O presidente da ABDI foi o maior beneficiado. O órgão diz que regra é da gestão anterior. Coloca a culpa na gestão anterior, porque não muda, né? Brasil passa a 4º maior mercado de voos nacionais no mundo. Temor da população sobre usinas nucleares é por preconceito, afirma o presidente da Eletronuclear.
Raul Leite diz que concluir obras de Angra 3 ajudará a dar estabilidade ao sistema diante da crise climática no país. A Volkswagen demitirá milhares de funcionários e fechará ao menos 3 fábricas na Alemanha. Ataque de Israel poupa instalações de petróleo do Irã e preço cai, desaba. Guia do MBA. Curso vai além do conteúdo e estimula networking e troca de experiências. Profissionais buscam formação em gestão de pessoas para aprender a ser chefes, para aprender a liderar no setor de pessoal. Formatos de estudo flexíveis mesclam benefícios. Caderno Mundo Internacional. Americanos são bombardeados com anúncios a uma semana das eleições para a Casa Branca, em estados pêndulos que mudam de posição. Uma hora estão mais propensos a votar no Donald Trump, outra hora estão mais propensos a votar na Kamala Harris. Onde a disputa por votos é mais acirrada, propaganda política por meio de SMS, essas mensagens via celular, streaming, TV, rádio, correio e outdoor é onipresente, usando todos os meios de comunicação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, volta de forma antecipada. Trump reflete crise democrática que Kamala não resolverá, diz sociólogo. Não sou nazista, sou o oposto, disse, afirma o ex-presidente da República e candidato de novo à presidência dos Estados Unidos. Piada racista em comício de Donald Trump ofende eleitores em estado decisivo, Porto Rico. O humorista lá chamou Porto Rico de ilha de lixo flutuante. Pesquisas evoluem, mas não reduzem incerteza. Institutos tentam aprimorar métodos para refletir, a partir de pequena parcela, o comportamento do eleitorado. Isso referindo aos Estados Unidos. Simpática a Trump, primeira-ministra da Itália destoa de europeus. Evo Morales fez disparo contra policiais em suposto ataque, diz gestão da Bolívia. Panamá vai multar em até R$28 mil imigrantes sem documentos. Uruguai deve ter congresso sem maioria clara. Parlamento de Israel bane a agência da ONU para refugiados palestinos. Disputa pela Usimina chega ao STF e todos querem ser amigos da corte. Emissoras da Espanha processam a empresa Meta, dona do Facebook, e pedem quase R$1 bilhão em multa. Indonésia proíbe venda do iPhone 16 após Apple não cumprir acordo. Alta do preço do lamen vira tema nas eleições no Japão. Alta de preço do Iêmen. Dono da Jaguar deixa herança milionária para cachorro. Página de cotidiano aqui do Brasil. Ricardo Nunes vai à igreja de Nossa Senhora Aparecida de helicóptero e reafirma estudar reajuste na passagem de ônibus metropolitanos, ônibus do transporte coletivo de São Paulo. E aqui na foto, ele aqui acendendo uma vela
Ele ao lado da Regina, que é a esposa dele, vai acendendo uma vela, pagando a promessa por ter sido reeleito prefeito de São Paulo. Porto Alegre deve adensar bairros e atrair moradores para o centro da cidade, diz o prefeito reeleito Sebastião Melo nessa entrevista à Folha de São Paulo. Ele afirma que a esquerda levou uma chinelada do povo nesta eleição e que na discussão do plano diretor, a prioridade do novo mandato será as áreas de risco, sejam que sejam mais levadas em conta. Aqui uma página para Sebastião Melo, de Porto Alegre, e uma página aqui, uma entrevista com Evandro Leitão, que é o prefeito eleito de Fortaleza. E o título da matéria diz: PT tem que dialogar com juventude e com igrejas, diz petista eleito em Fortaleza. Em disputa acirrada, Evandro Leitão derrotou André Fernandes do PL e conquistou a única capital do Brasil sob o comando do partido de Lula nos próximos 4 anos. Realmente, Fortaleza foi a única capital do PT eleita. Evandro Leitão tem 57 anos, formado em Economia e Direito. Evandro Leitão é auditor concursado da Secretaria Estadual da Fazenda. E a frase de destacada aqui dessa entrevista diz o seguinte: isso é Evandro Leitão falando para a Folha. Se nós pegarmos a circunstância de 2020, as eleições municipais de 2020, o PT não tinha feito nenhum prefeito em capitais, não tinha um prefeito em Fortaleza desde 2012. Foi um avanço. É muito importante fazer uma reflexão sobre o desempenho do nosso partido no Brasil, não só no Nordeste. Que no Nordeste ele foi bem vitorioso com o número de prefeituras que fez. Outra matéria de página é sobre o prefeito reeleito de Belo Horizonte. Fuad cita anel rodoviário como prioridade e quer contrato de ônibus mais moderno em Belo Horizonte. Histórico criminal de políticos é 2 vezes maior que o da população, afirma estudo. Segundo pesquisadores, impacto ocorre em indicadores sociais, principalmente na saúde pública, como na mortalidade infantil. Jericoacoara não vai mudar, diz sobrinho da dona das terras. O governo do Ceará fechou acordo para que a aposentada fique com 49 mil metros quadrados da vila turística no litoral do estado. É matéria sobre essa novidade lá em Jericoacoara, que todos nós que moramos aqui no Ceará pensávamos que eram terras da União ou do Estado, mas apareceu agora essa família dizendo que é dona das terras e está esta confusão lá. O Ministério Público já entrou na discussão, pedindo que o governo do Estado cancele esse acordo feito com a família, porque esse acordo não foi dado a devida visibilidade, a devida publicidade e a devida transparência. Página de saúde. Em 15 anos, 276 pessoas perderam a visão em mutirões contra a catarata. Para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o número de casos no país não justifica as ações. 276 pessoas foram fazer uma cirurgia considerada simples, que é de catarata, e perderam a visão. Ficaram cegas. Empresa que tem contrato sem licitação com a Fundação Saúde do Rio de Janeiro deve substituir
o PSC Lab Salem. Esse PSC Lab Salem infectou 6 pacientes que, ao receberem doações de órgãos, receberam órgãos infectados com HIV, com a AIDS. A Fundação Saúde do governo do estado está substituindo, mas a Folha está dizendo que essa empresa nova já tem contrato sem licitação com o governo, já começa mal. Na parte de meio ambiente, concentração de gases de efeito estufa bateu recorde em 2023, afirma a ONU. COP pode reconhecer pela primeira vez papel de afrodescendentes. Caderno de esportes. Prêmio Bola de Ouro frustra brasileiros e escolhe Rodri, do Manchester City, como melhor jogador do mundo. Ciente do resultado, Vinícius Júnior, o Vini Júnior, que havia sido cotado para receber o prêmio como primeiro lugar, não foi à cerimônia em Paris nesta segunda-feira. E o time do Real Madrid, onde ele joga, também não foi. Vini Júnior tem a maior média de gols da temporada. E o Rodri é destaque na precisão de passes. É a comparação que a Folha de São Paulo faz entre os 2 primeiros colocados. O primeiro foi o Rodri, que recebeu o prêmio, e o segundo colocado, que não recebeu o prêmio, não tem prêmio de segundo colocado, o Vini Júnior. Na capa do caderno Ilustrada, é o caderno de cultura e entretenimento, é a matéria Do Fundo do Coração. Francis Ford Coppola lança o filme Megalópolis, o filme mais ambicioso de sua vida, que pode ser também o seu maior fracasso. Francis Ford Coppola faz do filme Megalópolis seu manifesto contra o poder de Hollywood. Pensada por 4 décadas, obra mais ambiciosa do diretor do filme O Poderoso Chefão, põe a sua fortuna em risco por amor à arte. Esse filme custou 140 milhões de dólares. Megalópolis tira o cinema americano da rotina miserável com tom inventivo. Filme é ambicioso demais para uma execução simplória e pouco memorável. São duas opiniões aqui. Uma dizendo que gostou do filme e a outra dizendo que não gostou. Agora vamos para a capa, vamos para as páginas internas do Estadão. E o primeiro editorial do Estadão diz: o eleitorado consolida sua preferência à direita. O Brasil sai das urnas como uma política mais pragmática e menos polarizada, uma esquerda em crise e dependente de Lula e uma direita fortalecida em busca de um líder para 2026. Segundo o editorial, isso não se faz, governador. Ao ligar bolos ao PCC no dia da eleição, Tarcísio seguiu a cartilha da disfarçatez bolsonarista. Numa democracia, é preciso respeitar a liturgia do cargo, o processo eleitoral e os adversários. As páginas de política do Estadão. Reeleito, Ricardo Nunes não descarta aumentar a tarifa de ônibus e mantém a empresa Enel no alvo. O prefeito afirma que preço do transporte municipal será definido em dezembro próximo. Diz também que no seu novo governo, a partir do próximo ano, vai ser pau para cima da concessionária de energia, a Enel. E a foto
é ele lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, pagando a promessa por ter sido reeleito prefeito de São Paulo. Com quase 20 mil digitaram o número de Pablo Marçal no segundo turno, mesmo ele não sendo candidato, que foram só os dois para o segundo turno. Pablo Marçal não foi para o segundo turno, ficou em terceiro lugar. O segundo turno lá em São Paulo foi disputado por Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Mesmo assim, quase 20 mil eleitores foram à urna e digitaram o número do Pablo Marçal. Revés em São Paulo e desempenho no país abrem lavação de roupa suja no Partido dos Trabalhadores. Isso foi ontem numa reunião da Executiva Nacional, onde teve um bate-boca aí entre a presidente nacional Gleisi Hoffmann e o ministro da Articulação Política do Governo, que é o Alexandre Padilha. Outra matéria: Boulos acredita que resgatou a dignidade da esquerda em São Paulo, mas o Estadão indaga, questiona, será? PSD avançou sobre redutos do PSDB, do MDB e do União Brasil. Aqui há também uma página com a entrevista com Ronaldo Caiado, que é o governador lá do Goiás e pré-candidato, né, à presidência do Brasil em 2026. Ele disse para a Folha: faltou humildade e sobrou deselegância a Bolsonaro. Caiado elege aliado para a Prefeitura de Goiânia contra o adversário bolsonarista e cobra respeito às lideranças estaduais no Goiás. Filiado à União Brasil, o Caiado é governador do Goiás e um dos nomes cotados para concorrer à presidência da República em 2026. O prefeito que ele conseguiu eleger lá em Goiânia, o Mabel, afirma que o ex-presidente Bolsonaro foi muito desleal. STJ, o Superior Tribunal de Justiça, investiga servidores e não vê indício de elo de ministros com venda de sentenças judiciais. Páginas internacionais. Eleição americana. Republicanos tentam conter danos de insultos a latinos em comício de Donald Trump. Evento de campanha em Nova York teve discursos racistas contra porto-riquenhos, parte crucial do eleitorado de alguns estados decisivos na disputa pela Casa Branca. Sempre numa eleição dessa tem a Carla Zambelli, né? Carla Zambelli foi a que tirou votos de Jair Bolsonaro em 2022. Aqui em Fortaleza estão dizendo que a Carla Zambelli foi o vereador Espeto Alberto, que fez aqueles vídeos, o primeiro ameaçando de morte o candidato Evandro, e agora um humorista lá num comício em Nova York de Donald Trump, é o Carla Zambelli do Donald Trump, dizendo frases que não podem ser ditas em véspera de eleição. Eleição nos Estados Unidos tem divisão inédita por gênero. Nova lei veta a agência de refugiados da ONU em território israelense. Iraniana Nobel da Paz presa é internada. O plano do presidente da Rússia para destronar o dólar. O Putin espera que parceiros do BRICS encampem sua estratégia para driblar as sanções dos Estados Unidos. Páginas de Metrópolis, Brasil. Quase metade dos alunos de mais de 15 anos não entende o que é inflação. Em pesquisa de professores
da Universidade de Stanford, estudantes do Brasil não souberam dizer se poderiam comprar mais ou comprar menos se sua renda e os preços dobrassem. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo põe prédio do Ouro de 1932 e mais 6 imóveis históricos à venda em São Paulo para pagar dívidas. A facção chamada Povo de Israel, é uma nova facção que surgiu lá no Rio de Janeiro, tenta se aliar ao PCC de São Paulo, que é outra facção criminosa. Grupo surgiu, esse Povo de Israel surgiu em 2004 durante a rebelião de presos e eles atuam mais dentro das prisões, usando os celulares para tentar golpes aqui fora aos que atendem aos celulares dele, e eles dizem fake news, dizendo que sequestrou familiares e pede dinheiro, e tem gente que dá. Consumo de ovo ajuda a melhorar a memória, sobretudo das mulheres. O estudo foi feito pela Universidade da Califórnia. Especialista brasileiro destaca valor de 3 substâncias, e uma delas é o ovo. Caderno de esportes, o prêmio Bola de Ouro é de Rodri, em cerimônia boicotada por Real Madrid, o time, e pelo jogador brasileiro Vini Júnior. O volante, que é o Rodri, teve grandes atuações pela seleção da Espanha. Ainda nas páginas de esportes, Corinthians vence o Cuiabá fora de casa e deixa zona de rebaixamento. Caderno de economia, governo e Congresso disputam vagas em agências reguladoras. Negociação envolve 9 postos já abertos e outros 11 que vão vagar até o primeiro trimestre de 2025, do próximo ano. Sobre o assunto, tenho aqui uma matéria com o deputado cearense Danilo Forte, ele que é o do União Brasil. Ele diz: cabe à Câmara Federal fiscalizar as agências reguladoras. Para o deputado, PEC, uma proposta de emenda constitucional que amplia poderes da Casa, não representa intervenção política, mas não representa intervenção política nas autarquias, nessas agências reguladoras. O presidente do Banco Central, Campos Neto, fala em choque fiscal positivo para reduzir juros. Plano de uso de fundos de pensão em obras gera manifesto de servidores. Imóvel vai subir de preço, prevê setor da construção civil. A Volkswagen planeja fechar 3 fábricas na Alemanha para reduzir custos. Com a equipe falsa, um portal promete retorno de 1000% ao ano. Isso é fake news e é um alerta que o Estadão faz. A empresa aérea Azul fecha acordo de 500 milhões de dólares com seus credores. E por último, é a capa do caderno Cultura e Comportamento, é uma entrevista com um cineasta israelense, é o Amos Gitai, um olhar sobre os horrores da guerra. Com 2 filmes na mostra em São Paulo, o cineasta israelense questiona a motivação para a violência. Encerro aqui com essas matérias, com essas notícias, o nosso primeiro bloco de notícias na manhã desta terça-feira. Obrigado por sua audiência e convidamos você, internauta da TV da Transparência, a continuar com a nossa programação. Muito obrigado.